Vamos lá, irmãos? Abram a palavra em Mateus capítulo 5. A gente vai estudar o sermão mais famoso de Jesus. Salomão, pode colocar já o primeiro slide para a gente? A gente vai testar hoje, irmãos, um modelo diferente. A gente vai estar transmitindo na live alguns slides para que fique mais claro, para a gente conseguir aproveitar e entender melhor. A gente vai tentar depois compartilhar esse conteúdo com vocês de alguma forma, tá? Mas a gente vai fazer dessa forma. Então, por que a gente decidiu estudar Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte? Esse sermão provavelmente é o mais famoso que Jesus já falou e é o que as pessoas mais conhecem como as palavras de Jesus. É um sermão que ele deu. Pode mudar para nós aí, Salomão, por favor. É um sermão de Jesus aos seus discípulos que ele fez num monte. E, como livro-texto, a gente vai ler, eu escolhi para que nos instruam nessa busca, nessa exposição da palavra, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é esse senhorzinho que está à esquerda da tela de vocês aí. Ele era um médico cardiologista, e ele largou a carreira de médico, cirurgião cardíaco, ele largou essa carreira para virar pastor e pregador expositivo. É um dos maiores pregadores que já existiram. E o da direita é um outro senhorzinho também, que a gente gosta muito, que é o John Stott, é um anglicano, e ele também é um dos mestres da palavra. Então, nós estamos bem acompanhados nesse estudo, porque esses são alguns dos mestres que estão nos ensinando. E uma dica para os irmãos, já que eu aprendi com outro pastor, eu já seguia ela antes, mas eu aprendi ela de forma verbal agora. Irmãos, para cada livro de uma pessoa viva que você lê, comprei um livro do influenciador cristão lá, beleza, você lê esse livro. Lê 5 de gente que já está morta. Então, assim, esse pastor falou, leia os mortos, porque esses homens, eles não têm compromisso nenhum com a minha geração, com a nossa geração e com as fraquezas que nós sentimos hoje no cristianismo. Então, eles não tiveram, quando eles escreveram, nenhuma intenção de nos agradar, de amaciar o nosso ego. Então, quanto mais morto o autor tiver, é um indicativo muito bom para a gente ler eles. Pode ler os novos? Pode ler quem está vivo. Tem um grande gigante que está vivo, John Piper, mas tem também esses senhorzinhos que já morreram. O Lloyd Jones morreu em 81 e o Stott morreu em 2011. Então, eles são os grandes homens que vão nos ajudar. Pode seguir aí, Salomão. Então, gente, o que é o Sermão do Monte? É um sermão que Jesus ele proferiu para os seus discípulos. Vamos ler o texto e depois a gente vai começar a comentar. Então, Mateus, capítulo 5, o nosso foco vão ser só as bem-aventuranças. Então, a gente não vai falar sobre todo o sermão. Todo o sermão tem 100 versículos. A gente vai falar sobre 12 apenas. Mas são 12 versículos que têm a carga espiritual de mudar o mundo. E a gente vai levar 2 meses para estudar esses 12 versículos, porque são muito, muito, muito importantes. Então, Mateus capítulo 5, quero que você acompanhe comigo, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então esse é o começo do Sermão do Monte, e Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. E a primeira coisa que é importante a gente destacar
Jesus ele fugiu das multidões para ensinar os discípulos. Então esse sermão é um sermão voltado para os discípulos. Jesus estava numa etapa inicial do ministério, mas já começava a vir muita gente perto dele. As multidões começavam a oprimir Jesus, buscando pão, buscando cura, buscando várias bênçãos. E Jesus falou, eu vou subir num monte para ensinar os meus discípulos. Então Jesus se assentou, a multidão ficou meio de longe, e os discípulos ficaram ali aos pés de Jesus aprendendo. Então, o que a gente aprende? Que essa série de palavras que a gente vai ministrar aqui, o foco dela é para discípulos. Se você não é um discípulo de Jesus ainda, pode acontecer com você o que deve ter acontecido com pessoas ali, que ficaram meio de longe, escutaram, não entenderam tanto, mas podem ter se aproveitado disso. Então, se você é discípulo, mergulhe nessa palavra. Se você não é discípulo, queira se tornar um discípulo através dessa palavra. Então, Jesus, ele subiu num monte próximo de Cafarnaum ali, para ele conseguir conversar com os discípulos. Um monte, irmãos, não é uma montanha gigante, é um morrozinho assim, meio alto, tipo... aqui em Botucatu tem bastante morro, né? Mas assim, era um lugar que dava para você andar a pé e subir. Não era algo tão forte. Muda para a gente aí, Salomão. O que o Martin Lloyd-Jones nos fala sobre a importância do Sermão do Monte? Eu quero deixar os irmãos aqui nessa introdução sedentos pela importância que esse texto vai trazer. O Lloyd-Jones diz, o Sermão do Monte, se me for dado usar essa comparação, assemelha-se a uma grandiosa composição musical, a uma sinfonia, digamos assim. O efeito inteiro do conjunto é maior do que a coleção das suas partes constituintes. E jamais deveríamos perder de vista essa inteireza. Não hesito em dizer que, a menos que tenhamos a perfeita consciência das bem-aventuranças, não deveríamos prosseguir no estudo do sermão. Não temos mesmo o direito de continuar. O que o Lloyd está falando? Que para começar a subir o monte desse Sermão do Monte, que é uma altura, o peso do sermão é uma montanha inescalável. Ele diz, se a gente não entender as bem-aventuranças, você não pode nem continuar. Então, por isso que as bem-aventuranças elas são a base do Sermão do Monte, e é isso que a gente vai estudar. Muda para a gente aí, Salomão. O que o Stott falou sobre a importância do Sermão do Monte? Ele diz, o Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento, e prestem atenção nessa expressão, irmãos, da contracultura cristã. Eis aí um sistema de valores cristãos, um padrão ético, uma devoção religiosa, uma atitude para com o dinheiro, uma ambição, um estilo de vida e uma teia de relacionamentos. Tudo completamente diferente do mundo que não é cristão. E essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sobre o governo divino. O que o Stott insere, e o livro dele tem esse título, é uma contracultura cristã. O Sermão do Monte, meus irmãos, ele é um padrão divino de existência que ele vai ser completamente oposto ao que a gente aprende no mundo. Por isso que se você lê pela primeira vez o Sermão do Monte, você pode ficar chocado, porque a gente está tão cheio do padrão do mundo, que quando a gente lê o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, você fala, não, tem alguma coisa errada com o texto. Só que, na verdade, tem alguma coisa errada conosco, porque a gente absorveu muito da cultura do mundo. Então, Deus vem, Jesus, no caso, veio ali também contra a cultura, se opondo à cultura. Então, a fé cristã, ela é uma contracultura, como o movimento hippie foi, por exemplo, nos anos 60, ele foi uma contracultura. Eles olharam para a cultura e falaram, não queremos viver assim, nós vamos viver de outra forma. E o cristianismo sempre foi a maior das contraculturas. Muda para a gente, Salomão. Rapidamente, irmãos, como o Stott disse aqui, o Sermão do Monte ele tem um padrão ético. E o que é ética, se a gente for definir? É uma parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Vou parar por aqui. O que é ética, irmãos? Por qual padrão você vive? Por qual padrão você toma suas ações? O que faz você fazer o que você faz? Tem explicação ou você age por impulso? Passa para a gente, Salomão. A ética, irmãos, ela se diferencia da moral. Por quê?
Olha só o que diz aí nesse trechinho em laranja. A ética diferencia-se da moral, porque enquanto a moral se fundamenta na obediência a costumes e hábitos recebidos, a ética, ao contrário, busca fundamentar as ações morais exclusivamente pela razão em obediência ao padrão ético revelado na Bíblia. Então, assim, o que é moralidade? E a igreja é acusada de ser moralista. É você estar fazendo algo sem saber por que você está fazendo algo. Então, eu sou uma pessoa assim porque é moralmente correto eu ser assim, por um padrão que eu recebi, por um costume que eu recebi. E parte dessa crítica tem razão, porque parte das igrejas caíram no moralismo, assim como os fariseus caíram, por exemplo. Que é você começar a agir de uma forma sem saber por que você está agindo. Ah, porque meu pai me ensinou assim, eu não sei porquê, mas eu estou agindo assim. Enquanto isso, a ética, ela vai fundamentar as ações morais. E o Sermão do Monte, ele é um padrão ético, mas além de ser um padrão ético, ele é uma descrição do verdadeiro cristão. E isso é muito importante, porque isso vai nos incomodar. Aqui diz ainda, a moral observa o que o homem faz. Então, o que ele está agindo. Enquanto a ética cristã pergunta por que e para que o homem faz. Então, a ética é muito mais profunda do que a moral, e Jesus tem um padrão ético. Vamos lá, Salomão. O que diz a ética do reino de Deus? Olha só. O reino de Deus tem a sua própria ética, que é essencialmente diferente dos valores do mundo. Então aqui, irmãos, a gente já vai começar a fazer as diferenciações. Desde o povo de Israel, que Deus falou assim, eu estou chamando vocês, meu povo, para serem santos. E a palavra santo quer dizer separado e diferente. Então, o que o povo de Israel falhou? Ele se misturou com os povos da terra. E Deus falou várias vezes no Velho Testamento, vocês se misturaram, vocês aprenderam as más obras dos povos. Então vocês me abandonaram, vocês me traíram porque vocês se contaminaram. E aqui, irmãos, a ética do reino de Deus, ela é completamente oposta à ética mundana. É uma guerra, elas estão caminhando em sentidos opostos. É essencialmente diferente dos valores do mundo. Por quê? Porque o mundo está sob domínio do pecado, através do homem em seu estado pecaminoso e através da influência e atuação diabólica que distorcem toda noção que se possa ter sobre verdade, justiça, amor e bem por parte da humanidade que desconhece a Cristo. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, por que a gente fica chocado quando a gente lê o Sermão do Monte e as bem-aventuranças? Por exemplo, dar a outra face faz parte do Sermão do Monte. Por que algumas atitudes que Jesus diz nos chocam ou nos parecem assim, é um ideal muito elevado, que não dá para atingir na vida real? Porque o mundo, os padrões do mundo estão muito dentro de nós. Quando a gente estiver cheio dos padrões do mundo, o padrão de Jesus vai parecer ou impossível, ou bobo, ou que não se aplica para nós hoje. E aqui diz, por quê? Porque o mundo, irmãos, a Bíblia vai pintar isso, a gente não vai ter tempo de secar isso, mas a Bíblia, ela condena o mundo estando sob o jugo de Satanás. Então, o mundão sem Deus, os padrões que a gente vê em filmes, na mídia, na novela, nas redes sociais, o que nos cerca, a cultura que nos cerca, ela é anti-Deus, ela é anticristo e ela está sob o domínio de Satanás. Claro que você vai ter lampejos da graça comum que Deus dá no mundo, que Deus abençoa o mundo com dons, com paisagens, com coisas boas. A gente já estudou os atributos de Deus. Então, a bondade de Deus, ela permeia o mundo, mas o mundo está provisoriamente sob controle de Satanás. Então, o homem pecaminoso, junto com Satanás e seus demônios, tem um modo de agir. A Bíblia vai comparar isso com Babilônia. Então, a gente está vivendo na Babilônia, irmãos, e a gente está consumindo Babilônia a todo tempo. Se você fica, como alguns jovens que a gente conhece, se você fica 11, 12, 14 horas em rede social, com certeza você consumiu muita Babilônia. E aí os padrões de Deus ficam em choque com esses padrões mundanos. Então, a ética do reino de Deus é completamente diferente da ética do mundo. Passa para a gente, Salomão. E o que diz o Sermão do Monte? O Sermão do Monte apresenta uma contracultura cristã, ou seja, o reino de Deus inaugurado por Cristo confronta a cultura mundana. Então, assim,
há uma guerra cultural entre o reino de Deus e os seus padrões e os seus valores e o reino de Satanás e todos os seus demônios. E nós somos a contracultura cristã. E a contracultura cristã, ela não é passiva. Ela não se ajusta a ela, a cultura mundana, e anuncia o seu fim, para que se evidencie o modo de viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que a gente espera que aconteça com esses estudos é que na minha, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família, a contracultura cristã, ela não se ajuste ao mundo e ela venha anunciar o fim do reino dessa cultura no nosso coração. Então, essa palavra é para nos incomodar, é para nos fazer refletir e dizer: a minha vida está no padrão divino ou no padrão mundano? Porque é fácil da gente escorregar, irmãos. Esse Sermão do Monte, ele tem que ser uma leitura diária. Porque o padrão do mundo, ele vai entrando devagarzinho, constantemente. E o padrão divino tem que estar ali com a gente em todo o tempo. Então, o reino de Deus inaugurado por Cristo confronta a cultura mundana, não se ajusta a ela e anuncia o seu fim, para que se evidencie o modo de viver em conformidade com a vontade de Deus. E esse é o modo de vida para o qual fomos criados, aqui é muito importante, e onde somos verdadeiramente felizes. Por que o texto diz, irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os humildes de espírito, os que choram? Bem-aventurados, ele significa, acho que em grego, feliz. Então, por isso que no flyer que a gente colocou para divulgar, a gente colocou felizes. Quem realmente é feliz? Ou abençoado. Ou alguém digno que você olha e você fala, seja como aquele cara, porque ele é um cara bem-aventurado. Então, o mais importante é que a gente fica buscando satisfação no pecado, mas somente o estilo de vida do reino para o qual nós fomos criados é o que vai nos dar alegria e felicidade plena. Não que a felicidade seja o nosso foco, porque não é. O fim da nossa vida não é ser feliz, é glorificar a Deus. Só que Deus criou o mundo de um jeito que quando a gente glorifica o nome dele, nós somos felizes, porque nós somos realizados e completos. John Piper tem a frase da vida dele é: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais você conhece a Deus e se satisfaz com Deus, mais Ele é glorificado em você. Por isso que nós fomos criados para Deus. Então, somente se a gente viver uma vida para Ele, 100% devotada a Ele, é que a gente vai conseguir ser feliz na forma que é possível nessa terra. Claro que vão vir sofrimentos, no mundo jaz o maligno. Jesus fala que nós vamos ter aflições, mas é uma alegria duradoura, irmãos. É uma felicidade de vida, de propósito, de significado. Tá bom? Muda para a gente, Salomão. Aqui, irmãos, tem um texto de Romanos 12, um texto paralelo, que vai dizer o seguinte, Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu trabalho na Embraer, o Darley também, vários irmãos da igreja também. E na Embraer nós fabricamos peças para aviões. E lá no nosso hangar, nós temos uma prensa, uma máquina que é chamada prensa de borracha. E toda a área nossa chama conformação. E se vocês perceberem aqui no texto, no meio do texto diz, não se conformem com o mundo. Como que é o processo de fabricação da prensa de borracha? Você pega uma chapa de alumínio e você tem um ferramental, que também pode ser de alumínio, com a forma da peça. Então, vamos supor aqui que o álcool gel é o ferramental, que o Darley é do ferramental. Então, é o ferramental do Darley aí, Darley. E aqui é uma peça de alumínio. Quando você coloca a peça aqui, é uma máquina de uns 15 metros de altura, não sei quantas toneladas, ela tem um balão dentro dela, que é como se fosse um bexigão desses de criança que você estoura, é um bexigão cheio de óleo.
e aquela prensa, ela vai exercer uma força absurda nesse óleo, esse óleo vai preencher esse balão, e esse balão vai conformar a peça ao ferramental que ela está sobre. Então a força ali, a pressão é absurda. Para quê? Para que a peça se conforme ao ferramental. E quando eu conheci a prensa, esse texto me veio à mente. Não se conformem com o mundo. Porque é a mesma coisa, irmãos. Nesse mundo, nós somos essa chapinha que está ali só esperando para a força do mundo, para a pressão do nosso dia a dia, da mídia, da educação que você recebeu dos seus pais errada, às vezes, do que você convive com amigos errados. Toda a pressão do mundo vai atingir você, inevitavelmente. Agora, você vai se conformar ou não, vai depender do quanto você está firme com Deus. Porque tem peça lá que não conforma de jeito nenhum, né, Darley? Umas peças duras que não conforma. Então, a Bíblia nos chama para isso, para você ter uma consciência tão firme em Deus, que quando a pressão vier, e ela vai vir a vida inteira, você consegue não se conformar, mas se transformar. Então, o texto diz, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pelo quê? Pela renovação do entendimento. Então, por isso que a gente está fazendo esse estudo, para que o nosso entendimento acerca desses assuntos seja transformado. Por quê? Aí nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente só aproveita e descobre e usufrui da vontade de Deus perfeita, da felicidade, do propósito de vida, quando a gente não se deixa ser conformado pelo mundo. Então não nos diz que, não se conformem caso você não receba pressão. Você vai receber pressão. Os nossos jovens estão recebendo uma pressão absurda. Desde a infância. Meia-idade, você vai receber outras pressões. Idoso, você vai receber outras pressões. Mas a vida é uma máquina de moer a nossa alma. Então a gente precisa se ligar nessa batalha espiritual para a gente saber que há como não se conformar com o mundo, mas exige de nós um posicionamento. Como que a gente vai, irmãos, não ser conformado com o mundo se a gente está recebendo toda essa pressão e a gente está dormindo na vida? Você não lê a Bíblia, você não vai na igreja, você não convive com pessoas que te lembram Jesus. Como que a gente vai ter essa guerra do bem contra o mal dentro de nós, se o bem a gente quase não... no domingo eu vou na igreja. Já perdeu, irmãos. Se você vive uma vida espiritual que não batalha pela fé, você já perdeu. E você está ali no reino do mal, na cultura do mundo, achando que, eu sou moral, né? Eu vou na igreja, não traio minha esposa, eu sou uma pessoa boa. E você está caminhando a passos largos para a perdição. Então, qual é a visão geral do Sermão do Monte? Ele tem 4 objetivos específicos. Muda para a gente, Salomão. Visão geral do sermão. O que diz, irmãos? Estabelecer o padrão do reino. Então, o reino de Deus, ele tem um padrão de... Eu não quero falar moralidade, é um padrão de conduta, mas é uma conduta não baseada em regras. Então, assim, alguns teólogos dizem que assim como Moisés subiu no monte e trouxe a lei, lembra, nas pedras lá, os 10 mandamentos, Jesus subiu ao monte e deu aos discípulos o sermão do monte. Isso está correto? Sim, está correto. O sermão do monte é um padrão ético, como John Stott disse? Sim. Só que nós não podemos cair no outro erro, que é ler o sermão do monte e falar, opa, é um checklist de coisas que eu tenho que fazer. Então, eu preciso ser humilde de espírito, eu sou, tá checado. Eu choro, eu não sei o que quer dizer, mas eu acho que eu choro de vez em quando. Eu sou manso. Começa a marcar isso como se fosse uma lista de coisas a se fazer. E nada está mais longe do que é o Evangelho. Por isso que eu falei no começo de que o Sermão do Monte ele é para os crentes. Ele não é para o incrédulo. Se você ler o Sermão do Monte para o incrédulo e falar, e aí, o que você achou? Ele vai falar, loucura. Loucura, porque ninguém consegue cumprir isso que está aqui. Por quê? Porque somente o crente pode cumprir mesmo. Somente o Espírito Santo em nós pode nos fazer ter poder para cumprir
esses mandamentos, esse padrão bíblico. E aqui, é importante dizer, irmãos, Jesus não está dizendo assim, façam essas coisas para se tornarem meus discípulos, para se tornarem cristãos. Jesus está falando o oposto, ele está falando, já que vocês são meus discípulos, façam essas coisas. Vivam, é essa forma que um discípulo vive, não há outra forma. Então, quando a gente lê o texto e a gente fala, nossa, minha vida está longe disso. Graças a Deus que, se você leu comigo esse primeiro texto e você ficou um pouco incomodado, é um bom sinal. Agora, se você leu isso daqui e você falou, nossa, eu estou bem, acho que eu estou bem. Aí você está mal, irmãos. Porque esse texto é para ele ser lido mostrando qual é o padrão de Deus. Mas é para nós olharmos esse texto e nos abaixar a cabeça e dizer, Espírito Santo, eu preciso do teu poder na minha vida. Porque nós, irmãos, a gente vai ver semana que vem, não há poder no homem para cumprir esse sermão e para viver uma vida dessa. Só há poder pelo Espírito Santo de Deus, pelo fruto do Espírito, nos capacitando. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus atua na vida dos crentes para a santificação. Então essa é a nossa esperança, é que a gente lê o padrão do reino, a gente descubra que a gente só pode cumprir pelo poder do Espírito. O segundo quadrinho à direita aqui diz, mostrar as impossibilidades humanas. Então, o Sermão do Monte, ele é um soco na cara mesmo. É para você ler e receber a pancada e falar, espera aí, o que está acontecendo? Como que a minha vida está frente ao que o nosso mestre Jesus falou? É para passar rasteira em todo mundo já de começo e falar, o padrão do reino, ele não é alcançado por qualidades intrínsecas ao ser humano. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Às vezes alguma pessoa pode pensar, não, eu tenho uma personalidade, que eu sou manso, eu sou tranquilão, não gosto de brigar, eu fico na minha, não me posiciono muito, então eu já tenho essa qualidade. Irmãos, nenhuma das bem-aventuranças se refere a qualidades naturais. A gente vai ver isso aqui um pouco mais para frente. Então, é para mostrar a nossa incapacidade natural de cumprir o Sermão do Monte. Ele tem essa finalidade de você ficar um pouco desanimado quando você lê ele. O terceiro, apontar a necessidade da intervenção divina. Então, quando você lê o Sermão do Monte, quando você lê as bem-aventuranças, uma das coisas que tem que surgir no seu coração é, eu preciso de ajuda para eu viver isso aqui. Ou você desiste já e fala, não, é impossível, eu não consigo. Ou você diz, Espírito, eu preciso do Senhor para eu viver a vida que Jesus quer que eu viva, que Ele se alegre que eu viva. E por último, é evidenciar a dependência do Espírito Santo. Então, 100% do Sermão do Monte só é possível de ser praticado por alguém cheio do Espírito. Não há como pelas nossas próprias forças. Você pode até tentar. Amanhã você fala, não, vou cumprir pelas minhas forças. Leia do capítulo 5 ao 7, é o Sermão do Monte. Tente cumprir pelas suas forças. No terceiro dia, no segundo dia, no primeiro dia, você já vai ver que não dá, e isso vai ter que te levar a uma dependência do Espírito Santo. Salomão, vamos para o finalzinho já da nossa introdução? Então, irmãos, o que são as bem-aventuranças? Agora, saindo um pouco do foco, o Lloyd Jones disse que o Sermão do Monte é uma sinfonia. Então, tem vários instrumentos tocando. Ele é um todo. Mas dentro desse todo, o passaporte inicial para ele são as bem-aventuranças. Jesus retrata 8 características de pessoas que são bem-aventuradas, já falamos disso, que são felizes, dignas de serem imitadas. Então, assim, nesse tempo que a gente vive, a minha geração busca a felicidade a qualquer custo. Então, o cara está no emprego. Ele fala assim, nossa, esse emprego, ele não estou satisfeito, assim. Aí ele fala, eu vou viajar o mundo um tempo aí para eu pensar na vida, porque quero ser feliz. A nossa geração, os millennials, então se você nasceu de 89 até 95, eu acho, você é uma geração que busca muito a felicidade. O povo do passado já era mais casca grossa, né, Darley? Já era aquela geração que fez acontecer, comprou terreno, sofreu, trabalhou pra caramba, e gerou uma geração que nasceu mais
abastada. Então a nossa geração procura a felicidade, procura a realização, e Jesus está dizendo, isso só vai ser encontrado em mim, mas isso não é o foco da sua vida. O foco da sua vida sou eu. Você só vai se satisfazer se Jesus te completar. Isso a gente vai aprender melhor. Segundo ponto, Jesus nos diz quem é feliz de verdade. O mundo busca felicidade com tudo que pode obter. Então, o que mais a gente vê, o ciclo se repetindo, é o jovenzinho, né? O cara fica jovem, aí ele fala, bom, vou buscar meus sonhos, vou buscar o prazer, vou buscar a felicidade. Aí o cara se afunda, como o filho pródigo fez, por exemplo, saiu com prostitutas, gastou dinheiro, não pensou em nada e depois falou, nossa, ó, a minha vida está terrível. E aí os altos índices de suicídio mostram isso. A gente busca o prazer no pecado, só que o Tim Keller nos ensina isso. O pecado ele é um ídolo. E todo ídolo, tudo que você adora que não é Jesus, ele vai te cobrar. O boleto vai chegar para você depois. Tudo que você fala, não, a minha vida está no prazer. O prazer ele vai te satisfazer por um momento, depois ele vai cobrar a conta. E aí você quer ter prazer e você não consegue ter prazer. Você quer buscar o dinheiro, você não consegue ter dinheiro. O ídolo ele te engana, ele te chama, te seduz, e quando você vai esperar do ídolo que ele te satisfaça, ele não consegue te satisfazer e ele te escraviza. É isso que aconteceu no passado com os israelitas, é isso que acontece com a gente hoje. Os israelitas adoravam bezerro de ouro, e a gente adora a carreira, adora às vezes a família, a própria família, adora o cargo na igreja, adora a própria autoimagem. O John Piper diz que o maior ídolo hoje é o espelho, é que a gente vê no espelho. Agostinho, se eu não me engano, disse, não, Calvino, eu não lembro quem, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então a gente cria ídolos, só que o ídolo nos engana. Então a gente busca satisfação, prazer no pecado, só que é tudo ilusão. Então, às vezes, quando você vai perceber que é ilusão, ou você quer se anestesiar, porque você já viveu sua vida inteira numa ilusão, ou você se arrepende e vem para Jesus. E é essa a nossa intenção. Então, se você está assistindo, você já errou, já viveu uma vida de engano no pecado, já pecou muito, há esperança para você, a graça de Jesus pode te alcançar e você ter uma nova vida. Amém? E é uma descrição, as bem-aventuranças, de como os crentes deveriam ser. E aqui, quando a gente olha para a nossa vida e para a igreja de uma forma geral, você fala, nossa, a gente está longe. A gente está longe. Então, é uma mensagem que nos humilha e Jesus está dizendo, é assim que os cristãos deveriam agir, é assim que o meu reino é. Então, você faz parte do reino? Você deveria ser dessa forma. Teria que ser uma consequência. Quarto ponto. São características espirituais, já falei, não são características de personalidade, então somente são geradas pelo Espírito Santo. E o ponto 5, o último, indicam as diferenças entre os crentes e os incrédulos. Então, irmãos, a gente vive numa época que a gente preza muito pela igualdade e por todo mundo ser igual. Em alguns pontos isso é bom, mas se não existir uma diferenciação entre a vida do crente e do não crente, a igreja perdeu a sua função. O próprio Sermão do Monte vai dizer, se o sal não for salgado, se o sal não salgar, ele perde a sua função, é jogado na rua e pisado pelos homens. Então, o Sermão do Monte foi um jeito de Jesus dizer, o meu reino é desse jeito. Os meus discípulos vivem assim. Então, se a gente olha para a nossa vida, claro que ninguém vai olhar aqui, como eu já falei, e vai falar, nossa, eu estou joinha. Mas se você olhar para esse texto e você ver que a sua vida está no completo oposto disso, que você nem está buscando essas qualidades, talvez seja o momento de você se questionar se você realmente é discípulo, se você realmente é crente. Jesus disse, vai haver uma diferenciação entre os que me servem e os que não me servem. Os meus discípulos são caracterizados por essas características. No quê? Nas ambições, nas esperanças, nos desejos. Tudo isso leva para as nossas ações. Jordan Peterson é um psicólogo canadense. E ele diz, como psicólogo, as pessoas falam muito comigo, falam coisas para mim. Mas eu vejo o que elas fazem.
Muito mais. Porque o que a pessoa faz mostra o que ela acredita, e não o que ela fala. E a gente está numa época de textão, no Facebook, de vídeo para cá, vídeo para lá, uma cultura fake, né? As pessoas são fake. Você fala, nossa, que pessoa ungida. Aí você vai ver, tem um monte de BO na vida da pessoa. Então, assim, a gente vive um mundo fake. E o modo como a gente age é fruto do que a gente ambiciona, do que você tem de desejos, quais são suas esperanças, aonde está firmada a sua vida. Isso tudo vai desembocar nas suas ações, né? Como Jesus disse, a árvore boa vai produzir bons frutos. Então, as nossas ações, elas vão vir da nossa interioridade, da nossa consciência em Deus. Muda para a gente, Salomão. Então, irmãos, essa foi a introdução ao Sermão do Monte e principalmente as bem-aventuranças. Então, a gente quer que os irmãos fiquem animados para a gente ler. A gente vai ler uma bem-aventurança por semana. Você fala, nossa, vai ter material para tudo? A gente está encurtando ao máximo para conseguir manter em 40, 50 minutos, porque tem muita coisa para falar sobre um versículo que Jesus falou. Porque todas as bem-aventuranças, irmãos, elas estão pulverizadas no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas cartas de Tiago, nas cartas de Pedro. Tudo que Jesus falou, pensem, irmãos, que os discípulos estavam sentados lá assim, ó, e Jesus falando, bem-aventurados os humildes de espírito. Certeza que Pedro não entendeu nada. Certeza que Pedro falou assim, sim, Jesus. E Pedro não era manso, de jeito nenhum. Pedro era uma explosão de impulsividade. E Jesus fala, bem-aventurados os mansos. Eu acho que Pedro olhou assim e falou, tá, não estou entendendo, mas estou seguindo esse cara aí porque ele é diferente. Então, a nossa intenção é que a gente se aprofunde e que isso seja aplicado, porque é um texto extremamente contemporâneo que vai falar com a sua vida hoje. E se você se sentir confrontado, como eu fui atropelado por esses livros que eu li, e o estudo do Sermão do Monte, isso me destruiu assim, algumas certezas que eu tinha, alguma autovisão mesmo, acabou, irmão. Eu fechava o livro assim e falava, rapaz, misericórdia. Porque é isso que a Bíblia vai fazer, ela vai nos incomodar para que a gente busque ao Espírito e seja transformado. A próxima aula, nós vamos falar sobre felizes os humildes de espírito. Então, o que Jesus quis dizer com pobres de espírito ou humildes de espírito? Esse vai ser o foco da nossa próxima aula. Amém? Então, já vamos caminhando aqui para o fim. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que tinha que comentar. Então, irmãos, lembrando, ajudem a gente no nosso canal do YouTube. Uma outra coisa é que em cada lição que a gente for ter nas semanas seguintes, a gente vai ter pedidos de oração, que o próprio material vai trazer para a gente conseguir orar. Então, o que eu proponho para nós é um estudo bíblico regado à oração durante a semana. Que você medite nos textos. Então, assim, ó, essa semana, leia o texto, leia o versículo 2, eu acho, 3, que vai dizer sobre os humildes de espírito. E já dá uma mastigada nesse assunto. Mas o que quer dizer humildes de espírito? No texto de Lucas fala, bem-aventurados os pobres. Então quer dizer que quem é pobre é feliz, quem é rico não é. Já comece a ter as dúvidas, para a gente chegar no estudo já afiado e regado à oração, que caminha junto com a palavra. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor teve paciência com os discípulos ali, e o Senhor se sentou com eles para os ensinar. E nós queremos, Senhor, que através dessas exposições do texto bíblico, o Senhor se sente com a gente também, o Senhor se sente com cada família, em cada lar, que a gente venha estar, Senhor, como os discípulos estavam ali. Às vezes a gente não vai entender tudo, às vezes a gente vai ficar confuso, às vezes a gente vai ficar com medo, às vezes a gente vai ficar se sentindo inadequado, mas nós sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor nos criou, e o Senhor nos criou
para o Senhor mesmo, para te obedecer. O Senhor é o maior interessado em que a nossa vida siga o rumo da santificação, que a nossa vida siga o rumo correto. Nós temos os nossos ídolos, nós temos os nossos vícios, e nós pedimos a tua misericórdia, o teu perdão, que cada coração esteja aqui, Senhor, aberto, como os discípulos estavam ali, dizendo: quem é esse homem? Nós precisamos ouvir a mensagem desse homem. Ele parou a tempestade, ele curou os doentes. Quem é esse homem? Então, que haja em nós hoje, Senhor, a mesma disposição, Senhor Jesus, em sentar e te ouvir, e ler a tua palavra, e beber dessa contracultura cristã, dessa nova forma de viver, que o mundo vai ser transformado pelos cristãos. A igreja é o resto de vida que ainda tem aqui na terra. Então que o teu povo, Senhor, se arrependa dos pecados, que o teu povo, Senhor, seja levantado pelo Espírito, que essa igreja, meu Deus, seja renovada, vivificada através das palavras do Messias, através do Evangelho de Jesus e através do poder do Espírito. Nos ajuda, Senhor, a te obedecer e a ser feliz em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou tentar compartilhar o material. Ô, Darley, no Facebook tem opção de compartilhar arquivo? Acho que não, né? A gente vai pensar um jeito de conseguir compartilhar esse arquivo com quem quiser, é claro, né? É um PDF que a gente compartilha, caso você queira estudar na sua casa. Vamos encerrar, então. Eu vou ter que dar a bênção? Olha só, hein? Primeira bênção que eu vou dar, irmãos. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito e o poder do Filho fiquem com a amada igreja para todo sempre. Que os irmãos tenham uma boa semana, que os irmãos estejam na graça de Jesus, que os irmãos estejam em comunhão com Jesus. Essa é a nossa intenção. Que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém.